Olá, começando mais um episódio do Vitrine Alternativa Podcast, que tem o objetivo principal de apresentar produtos, serviços, o trabalho das pessoas que gostam de inovar, gostam de contar histórias e também, é claro, falar com o grande público da internet. E esse é o principal objetivo do Vitrine Alternativa, é justamente apresentar pessoas, serviços, produtos, ideias inovadoras, ideias inspiradoras para você que está nos acompanhando. E hoje, já que estamos falando aí de um pós-feriadão, abrindo o mês de maio, né, feriado do Dia do Trabalho, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios advogado, especialista em direito trabalhista, experiente também, conhecido aqui em Sorocaba, doutor Márcio Tomazella. Prazer receber o doutor aqui. Diversas vezes já tive a oportunidade de entrevistar o doutor Márcio Tomazella como diretor da Agência Metropolitana de Sorocaba, né? Como advogado e agora batendo um papo com a gente no Vitrine Alternativa aqui. Satisfação tê-lo aqui, viu, doutor? Seja muito bem-vindo ao Vitrine Alternativo, tudo bem? Tudo bem, André, e você? Tudo certinho? Tudo bem, André, é graças um a prazer Deus. estar aqui com você, conversar, vitrine alternativa. A gente está aqui à disposição para bater um papo legal sobre o direito do trabalho mesmo. Esta é a grande força agora que nós tivemos agora, dia 1º de maio, Dia Exatamente. do Internacional do Trabalho. Estou à disposição, André. E tem assunto, hein? Ainda mais a escala, essa polêmica, escala 6 por um. Beneficia o empresário, beneficia o trabalhador, enfim, tem assunto. E até aproveitando, e eu acho curioso, doutor, só para a gente começar também de uma forma mais descontraída, já que o assunto Certo. é mais sisudo do direito do trabalho, eu vejo que o senhor tem umas postagens interessantes nas suas redes sociais, chamando e tratando também alguns assuntos trabalhistas de uma forma muito bem-humorada. O Pita, né, que é um figuraça também, o Epitácio Ah, Pessoa, grande fotógrafo, grande e fotógrafo, grande ator também, ator outro também. grande O ator Pita também. tem sido uma mão na Ah, roda ali, é o ah. nosso coadjuvante, vamos Não, e dizer. eu acho legal, doutor, porque assim, tá na moda essa questão do TikTok e é uma forma de passar alguns assuntos, muitas vezes mais sisudos e tal, de uma forma bem-humorada e que as pessoas entendam, né, doutor? Porque hoje, essa relação trabalhista, questões dos direitos dos trabalhadores, acaba sendo um assunto recorrente. A todo momento acontece alguma situação que chama a atenção, né, doutor? Passar isso de forma bem-humorada para o público é interessante, né? Verdade, a gente descobriu um jeito. Eu sou meio fechadão, tenho uma certa dificuldade de fazer essas brincadeiras que o Pita faz, mas a gente encontrou uma maneira de Não, estar, mas tá indo bem, tá indo bem. conversando bem ali com o público, então a gente tem essas historinhas e a gente começa a colocar isso como realidade. E o Pita é um ator, ele É é um ator, ator, não tem figuraça, jeito, é figuraça. figura, ele põe muita graça, dá muita risada, faz bastante palhaçada, então descontrai bastante a gente para a gente falar com mais naturalidade, e a gente fala, assim, com certa naturalidade, colocando a experiência, que fica mais fácil de você conseguir entender o que a gente está falando. Eu tenho recebido bastante gente lá fazendo esse tipo de comentário: "Ó, a gente entende bem o que você está falando, você consegue transmitir, com facilidade, fazendo essa historinha, constrói essa historinha, a gente consegue entender bem melhor do que o direito em si", que tem uma prática bastante conservadora em relação às palavras, né. Uhum. Então a gente faz, assim, mais popular mesmo e acaba dando certo. Não, e é interessante, doutor, porque muitas vezes, o senhor conversa com um público bem humilde, muitas vezes, né? Um trabalhador que acaba, sendo, ludibriado muitas vezes, e precisa entender também que ele tem alguns direitos, e muitas vezes passando dessa forma mais divertida, tem a oportunidade de conversar melhor com essas pessoas mais humildes, talvez com pouca instrução, mas que precisam ter conhecimento desses direitos, né? É, na verdade, não é questão de falar uma linguagem específica deles, mas falar de forma clara, que possa ser Exatamente. entendido tanto de um lado quanto de outro. Muitas vezes a gente está falando com o trabalhador e, de certa forma, dando uma orientação para o empregador também. Quando a gente fala isso não pode, a gente está também colocando isso na rotina do empregador. Às vezes, muitas vezes, é você fazer previamente essa situação, é o direito preventivo, você fazer esse trabalho de prevenção, você evita muita reclamação trabalhista, evita trabalhador descontente, você tem muito mais produtividade na sua empresa se você faz dessa forma.
Eles são aliados, o Uhum. trabalhador e o empregador, eles são aliados Um precisa do outro, um né? precisa do outro, naquele propósito. E é isso, essa realidade a gente tenta mostrar, muito embora a gente venha falar bastante de direito trabalhista do empregado, esse é o foco, de certa forma. Mas a gente está também orientando o empregador, ele pode perceber que aquilo lá não pode fazer parte mais da rotina dele, chamar o RH e falar: "Ó, isso aqui não pode acontecer mais aqui". O senhor entrou nesse ponto importante, que é esse direito preventivo, doutor. E muita gente hoje acaba saindo da empresa e pensando em empreender e tendo coragem de empreender. Hoje está muito mais fácil empreender também. Só que muita gente acaba tropeçando nessa questão de, na hora de empreender, justamente nessas questões trabalhistas. E acaba cometendo alguns erros e dando margem para que os trabalhadores, colaboradores insatisfeitos possam processar. A importância do empresário, do empreendedor também entender quais os direitos dos trabalhadores, hein, doutor? É fundamental, André, é uma questão bastante delicada essa que você entrou. Então, não é uma empresa pequena só que tem problemas. Claro que as empresas grandes também têm problemas e não são problemas pequenos, são problemas grandes realmente. Mas as empresas grandes têm um RH estruturado em conjunto com o jurídico. O jurídico e o RH da empresa precisa conversar. Quer dizer, o setor de segurança, o RH e o jurídico precisam se falar direto, eles têm que conversar direto. Então, nós temos RH, recursos humanos, que não tem setor jurídico. Então, a pessoa do RH está trabalhando com conhecimento em leis, claro, eles estudam para isso, é fundamental isso, mas ele precisa ter o apoio preventivo do jurídico. Não é a hora que acontece o problema, você ter o jurídico para ali para resolver o problema. E é isso que acontece normalmente com as pequenas empresas. Eles não têm um jurídico para trabalhar preventivamente, para instruir como que faz aquele procedimento. Vem o RH, faz, e aí acontece alguma coisa errada, então agora eu preciso de um jurídico. Então você vai apagar o fogo, né? Você não vai evitar o fogo, você vai apagar o incêndio que já está ocorrendo ali. Essa questão preventiva é muito importante. Então eu tenho falado isso. O setor de recursos humanos precisa estar aliado ao setor jurídico, tem que ter orientação jurídica nos RHs, pequenos, nos grandes tem já, hoje tem, mas precisa ter, porque tem muita coisinha ali que você fala para o empregador, para o empreendedor e ele diz: "Nossa, mas eu não sabia disso". E às vezes não é despreparo do RH, é falta de estrutura mesmo, precisa Uhum. ter uma estrutura diferente no RH. O pessoal de RH é muito preparado, não há dúvida. Para o setor dele, não para o setor jurídico. E esses 2 precisam andar de mãos dadas ali, porque são coisinhas pequenas, muitas vezes, que ensejam um processo gigante na justiça. E que pode até atrapalhar o próprio empreendedor, né, doutor? Não há dúvida, inviabiliza o negócio dele. Exato. Uma reclamação trabalhista para um pequeno empreendedor é muito sério na questão financeira. Desestrutura a parte emocional, às vezes ele tem 3 ou 4 funcionários, e uma reclamação trabalhista desestrutura a parte emocional do empregador, desestrutura a parte financeira, e era uma coisa que podia ser evitada. Uhum. Isso é muito importante, até e eu falo, por isso que é o nosso objetivo aqui no Vitrine Alternativa é isso, ideias inovadoras e talvez falar o que muita gente acaba não tendo conhecimento, né. Geralmente o problema estoura e as pessoas não conseguem, vão ter que lidar com o problema já do tamanho em num tamanho, uma proporção imensa. Exato. E quando era possível resolver isso, né. Então, acho que a dica principal é: vai empreender, muita atenção com todas as possibilidades e a questão Claro, jurídica claro. também, né, doutor? Daí essa parte do direito do trabalho, vamos dizer, precisa desse tipo de estrutura, porque agora também está pegando a questão emocional, está sendo aprovado, tem tudo mais, essa questão de você, tratar a questão NR1, emocional. NR1? Isso, NR1, é o Renault lá que falam, então tem sido tratada com uma certa, urgência aí pelos RH, e a gente percebe que o jurídico agora vem vindo junto com os RHs para justamente tratar essa questão emocional. Então, eh eh, são várias frentes que precisa realmente do setor jurídico estar atuando junto com o setor de recursos humanos, porque você está falando de um cumprimento de regras trabalhistas, e as regras elas estão definidas em lei. Então precisa de entender as leis, sim, mas precisa também você saber as lacunas que ela
que ela tem. Uhum. Então existe algumas lacunas e o jurídico é o setor que consegue preencher essas lacunas. Às vezes o RH faz uma interpretação correta da lei, está lá, está escrito isso, mas não é bem isso que está acontecendo nos tribunais, na Justiça do Trabalho, e isso o jurídico sabe. Uhum. Então precisa fazer aliar essas 2 coisas. Doutor, não sei quanto tempo de experiência na área do de direito do trabalho, doutor? Há mais de 37 anos. Pouquinho, né, Já doutor? tenho Pouca bastante. experiência. Hã, Não é velho, é experiente o experiente, doutor Márcio Tomazella. experiente, Doutor, obrigado. nesse período de 37 anos atuando na área do direito, os casos mais comuns, os erros, colocar erros, né, do empregador ou, os principais pontos que os trabalhadores acabam levando até o senhor, que resultam em processos trabalhistas. Na verdade, Tem eu tenho alguns um que chamam a atenção? sim, eu tenho um segmento que é um pouco mais restrito, eu sou advogado do Sindicato dos Vigilantes, então a área de segurança é uma área que sempre teve com a gente. E a coisa muito comum é não ter intervalo para refeição e descanso. É muito comum, você coloca um trabalhador que vai ficar, por exemplo, ele vai ficar 12 horas, ele fica sozinho no posto e não tem rendimento para almoço, ele almoça trabalhando. Então este é muito recorrente. O que a lei de 2017 fez uma modificação, permite-se agora fazer certos pagamentos que antigamente não era permitido. Então eu consigo pagar esse intervalo para ele, mas ainda assim tem que ter um mínimo de intervalo para eventual descanso, não pode ele todos os dias trabalhar almoçando, embora ele vá ganhar isso como hora extra. Mas isto é recorrente e, face à quantidade de processos que vinham ocorrendo, as empresas passaram a ter outro tipo de postura e fizeram mais ou menos vamos dizer, a lei de 2017 veio e acabou ajustando isso para que isso não pudesse não ocorrer mais. De uma forma geral, em outras áreas também, o senhor tem conhecimento dos processos trabalhistas mais Mais frequentes? frequente é insalubridade, periculosidade, e ainda tem muita empresa grande que não faz um ajuste correto em relação à insalubridade e periculosidade. Aonde está o principal ponto? Na terceirização de mão de obra, quando ele o funcionário dele tem insalubridade e tem periculosidade, mas quando eu terceirizo, eu não repasso isso. E o funcionário faz a mesma coisa, em tese, do que o principal. E acaba tendo direito à insalubridade, à periculosidade, como o funcionário da empresa tem também. Mas aí recai em quem? Na empresa terceirizada que foi contratada ou na própria empresa que contratou essa empresa terceirizada? Exato, é. Então nós temos assim, na Justiça do Trabalho, é a empresa que responde imediatamente e subsidiariamente à tomadora do serviço. Aquela que contratou essa empresa vai responder de forma subsidiária, ou seja, se a primeira não pagar, quem vai pagar é a segunda. Então ela responde integralmente por aquele débito. Por aquela questão, ele fala: "Ah, mas não tem nada, eu contratei uma empresa terceirizada, esse é problema dela". É problema dela até chegar na Justiça do Trabalho, porque se chega na Justiça do Trabalho e ela não paga, quem vai pagar é a outra, quem contratou o serviço, porque quem está se beneficiando da mão de obra do trabalhador? É a tomadora do serviço, é aquela principal. Então acontece muito isso em autarquias, acontece muito isso em empresas grandes, é sabido que muitas áreas são terceirizadas, permitida a terceirização, das áreas que são permitida a terceirização. Então, terceirizou uma área e aí esse funcionário acaba não tendo os mesmos direitos que o funcionário que está trabalhando ali. Porém, no caso de insalubridade, vai responder o processo e quem acaba pagando a conta é aquele que contratou a empresa terceirizada, se Isso caso ela não pague, né. isso é muito importante, doutor, porque, muitas vezes, o pessoal terceiriza e E terceiriza o problema o também, acha problema que tá terceirizando o tá tudo problema. "Não, não certo. tô pagando, eu pago um valor cheio". Pessoal que se vire para pagar os vencimentos e tudo mais. Não é bem assim, Não né? é bem assim. Na verdade, não é bem assim. A subsidiariedade no direito trabalhista, ela funciona bastante, é forte, e tem muitas empresas sendo condenadas por erros e equívocos da terceirizada. Olha só, isso é muito interessante. E anotando bem, porque tem muita gente que acaba e hoje, o número de empresas prestadoras de serviços cresceu É gigante, gigante, consideravelmente. é gigante. Então tem muita gente que vive da terceirização e muito empreendedor que também, cria empresas para prestar serviços dentro de empresas. Exatamente, Ou exatamente. seja, qualquer risco, altura, adicional noturno ou mesmo insalubridade,
que oferece risco, tudo isso tem que ser observado. Tem que ser observado. É importante essa observação, é importante que seja tratado da mesma forma, porque se ele faz o mesmo serviço, ele tem que ser tratado da mesma forma. Então, de repente, tem 2 pessoas que têm direito lá, um funcionário tem direito à insalubridade, porque ele acessa um local, ele trabalha naquele local que é insalubre, o terceirizado vem e trabalha naquele mesmo local e eu pago para o meu funcionário e não pago para o terceirizado. Tá errado, o terceirizado vai entrar na justiça e vai ganhar aquela insalubridade. Sim, muito interessante, muito boa essa dica, para fazer abrir os olhos, então, de quem está nos acompanhando agora. Doutor, deixa eu entrar num assunto que o tema, sem dúvida alguma, é muito polêmico, divide opiniões, que é essa tal da escala 6x1, o fim da escala 6x1, com escala 5x2, ou seja, trabalha 5 dias, descansa 2. Dentro desse, pelo que o senhor está acompanhando, e aí analisando tecnicamente, doutor, todas essas vertentes, benefício para os trabalhadores, mas também em contrapartida tem um empresário do outro lado observando que pode ter prejuízos. Como é que o senhor está encarando tudo isso, escala 6x1, 5x2, enfim? André, eu acho que é inevitável a implementação da escala 5x2. Nós vamos ter uma redução de 4 horas de jornada semanal, no caso, né, então de 44 para 40. Acredito que isso dê ganho realmente para o trabalhador, provavelmente, e há estudos sobre isso, de que o empregador vai ganhar com isso, tendo em vista a saúde do trabalhador, a convivência dele com a família, esse descanso maior para ele. Então, há estudos comprovando a necessidade dessa jornada por não ser tão exaustiva. A 6x1 ela tem sido exaustiva, tem sido, cansativa, e isso está acometendo os 2 lados, tanto o trabalhador exausto, cansado, como o empregador sem ter o desempenho que ele espera do funcionário. Então, acho que Altera diretamente a a produtividade do produtividade trabalhador. do trabalhador. Então esse é um ajuste que não vai ser nem muito para o trabalhador ganhar tanto e nem prejuízo tão grande para o empregador, mas há esse ajuste, porque é correto ter esse descanso. Existe 6x1 é uma escala que está, realmente justamente por isso, não é só um pleito do trabalhador, é um pleito também do sistema de saúde. Tem dado grandes prejuízos para a área da saúde, trabalhadores doentes, trabalhadores encostados, toda vez é o SUS sustentando alguma coisa. O governo federal tem interesse, porque eu vou reduzir fila, inclusive no SUS com isso. Porque hoje a grande dificuldade, o maior número de problemas no trabalho ainda passou a ser a depressão, a angústia, a pressão que ele vem vivendo, e é uma escala exaustiva mesmo essa 6x1. Não é uma coisa que a gente fala assim, tratar isso friamente, tem que ir lá trabalhar e ver como que é. É muito puxado realmente, é cansativo você trabalhar 6 dias e descansar um. Aí nós estamos falando, eh, do comércio, que já sempre foi assim, e até sábado, É isso que eu até ia perguntar, é. porque tem áreas que geralmente o pessoal só trabalha de segunda a sexta, né, É, muitas já empresas. existe 5x2, em tese é uma escala que funciona bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa adaptação, reduzir, é uma fala "nós vamos fazer", mas o advogado trabalhista tem que pensar dessa forma, porque faz parte do dia a dia dele. A gente está enxergando isso está trazendo problemas internos para a gente cuidar. Lógico, gera reclamação trabalhista, gera processo, devia estar falando: "Ah, deixa assim que é para a gente ter mais processo", mas não é. Trabalhador doente não interessa nem para advogado, não interessa para ninguém, trabalhador doente. Então, você faz esse tipo de ajuste e deixa ele ser exaustivo. Aí nós temos a possibilidade de remanejamento aí da escala, e Uhum. tem gente que vai fazer, que nem o caso do comércio, por exemplo, eles vão ter que fazer essa adaptação para poder atender, porque o comércio é muito comum, a escala 6x1, mas a gente falando lá que sábado trabalha até 2 horas, meio-dia, 2 horas. Então isso ter um ajuste do comércio vai ser um pouquinho mais difícil, mas nas outras áreas isso já acontece. Então nós temos, por exemplo, na área de segurança, essa escala acontece também, mas tem na escala da vigilância, por exemplo, a 12/36, que é 36 horas de trabalho e por 12 horas de trabalho por 36 de 36 de descanso. descanso. Então é uma escala, de descanso, ela é boa, mas o salário também não é adequado. O que que o trabalhador faz?
ele está trabalhando em 2 empresas. Ele trabalha 12 por 36 em uma, em 12 por 36 na outra. Ele não tem Esse cara descanso. não tem descanso, ele tá, daqui uns dias tá no INSS também. Então ele procura a gente e fala: "Doutor, o que eu faço? Estou nas 2 empresas", aí ele quer mudar meu horário. Eu falei: "Viu, não dá para você trabalhar em 2 empresas". E aí, como é que É. fica nesses casos, hein, doutor? Porque, muita gente nessas escalas, 12 por 36, médicos principalmente, enfermeiros, eles trabalham para buscar uma renda, principalmente quem está no início de carreira, para até se sustentar na profissão ou se manter na profissão, né, ganhar, notoriedade, acaba realizando esses serviços, e principalmente quando o salário é mais baixo também nessas situações dos vigilantes. Como a justiça do trabalho, vê isso? Como trabalhar essas questões? Afinal de contas, o empregador não tem muita culpa. Não, ele tá trabalhando em 2, inclusive em 2 empregador distinto, um não sabe o que o outro tá acontecendo lá, o que tá acontecendo com o outro. Às vezes muda a escala dele aqui e atrapalha o outro serviço, ele chega lá: "Ô, mas você atrapalhou o meu outro serviço". Eu não tenho nada a ver com isso, o trabalho que eu contratei você para fazer, você tem que E fazer. aí para É, recorrer é é, difícil, né? pra recorrer é difícil. O que que tem que ocorrer? Tem que ter uma proibição de você trabalhar em 2 lugares. É ruim para o trabalhador? É péssimo, mas para a saúde dele muito pior. Então algumas proteções a gente tem que fazer em lei, como é o caso da falta de concessão de férias. Você viu aí mudança em relação às férias. Antigamente, hoje também, é obrigado você colocar o trabalhador de férias. Você precisa da férias. É proibido vender toda a férias. Por quê? Porque ele tem que ser forçado a ter um descanso, porque tem trabalhador que não quer descansar. Uhum. Ele quer trabalhar nas férias, ele quer trabalhar direto. E não tem o menor sentido. Tem gente que recebe as férias e vai trabalhar ainda, não tem essa, tem situações Exatamente, é assim. assim. Ele recebe as férias, vai trabalhar, vende escondido todas as férias. Tem empregador que compra. É horrível isso, isso não pode. E nesse Então, caso, doutor, acaba implicando para quem? É prejudicial para o trabalhador, mas se o trabalhador aceitou isso uma proposta dessa do empregador, o empregador pode, receber sanções por conta disso? não Se foi tem um acordo mútuo? Não tenha dúvida, se o trabalhador, trabalha, recebe as férias, depois trabalha nas férias integralmente, o patrão tem que pagar o dobro das férias. Mesmo que Hum, tenha sido um acordo. Mesmo que seja tenha concordância do empregado, nas férias não houve nenhum tipo de acordo, como há no intervalo para refeição. Se você faz um acordo com o empregador, você pode receber só 30 minutos e tirar só 30 minutos. Então você pode receber essa hora como não trabalhada. Nas férias não pode, não posso vender todas as minhas férias. Se o trabalhador faz e o funcionário consegue provar que ele teve que trabalhar nos 30 dias, o empregador terá que pagar o dobro das férias para ele. Mesmo se isso foi feito Mesmo de que um ele acordo. concordou, mesmo que ele tenha concordado. É uma concordância que não tem, não é expressa em lei, é proibida. Aí entra naquela questão do direito preventivo também, né, doutor? Porque não é porque o acordo foi no fio do bigode que não significa que o Não empregador significa que tá o empregador está tá correto. ou que ele tá protegido, né? Protegido, mesma Aliás, coisa. hoje o fio do bigode tá meio complicado, né, doutor? Complicado, não existe mais fio de bigode faz Se tempo. for pra falar do fio do bigode, ó, eu fiz o acordo verbal. Que orientação que o senhor passa até para o trabalhador? Porque tem muitos casos que é no fio do bigode. Pessoal: "Não, o acordo tá feito aqui, aperto de mão". Não, vale entre eles. Mas veja, André, nós estamos falando do fio de bigode que vale entre os 2. Se ninguém denunciar, ninguém fizer nada, não vai acontecer nada. Mas não é uma garantia, né? Não tem garantia. É a mesma coisa, o funcionário entra lá e fala: "Eu não posso ser registrado, então eu quero ficar sem registro aqui". O que que o empregador tem que fazer? Ou você registra ele ou você dispensa ele, não pode continuar com uma pessoa que não quer registro. E um documento provando e atestando que ele não quer registro, vale? Não vale, não tem valor algum perante a lei. Mesmo que ele escreva lá: "Eu não quero registro, não quero que ser registrado", a lei determina o registro. Então este acordo não vale nem por escrito. Olha só. Esse não vale esse acordo. Não tem como, sustentar. A lei está dizendo que é obrigatório o registro. Você vê, então tem certos aspectos da lei trabalhista, doutor, que precisam ser muito bem observados, É um direito que o que papel não muitas se vezes não negocia. significa nada. É um direito que não se negocia, não pode ser negociado esse direito. Olha só, e essa questão das férias, bom, agora temos as férias picadas, né, tem gente que prefere tirar 30 dias em 3 vezes, né, 3 É, vezes sem juros, é. 10, 10, 10. Aí, opinião do senhor em relação a isso também? Não, ficou legal, acho que ficou correto, ficou certo, mas lembrando que ainda é um direcionamento do empregador. Precisa ter concordância do funcionário, mas é o empregador que decide as datas. Aí, como eu quero,
tudo bem, é a opinião do empregado. Mas vamos dizer, eu tenho 1 ano de casa, eu tenho direito às férias no próximo ano. Eu chego para o meu patrão e falo assim: "Ah, eu quero gozar as férias do ano que vem em março, que é meu aniversário, tal, tal, tal". O patrão fala: "Não, você vai gozar só em novembro". "Ô, espera aí". Não, não é espera aí, tá correto o seu empregador, ele que direciona as suas férias. Aí chega lá, ele fala: "Ó, eu não vou comprar nada, você vai ficar os 30 dias". "Ah, não, eu queria vender, tal, tal". Então aí os 2 podem fazer esse acordo e vender 10 dias de férias. Entendi. Compra. Deixa eu aproveitar, doutor, e o senhor entrou num ponto que eu tenho uma dúvida também. Quando o funcionário colaborador, ele tem o direito de pedir ou, não digo exigir, porque exigir talvez é muito forte, mas enfim, ter a escolha, por exemplo, o horário que ele vai trabalhar, se é o primeiro, o segundo, o terceiro turno. Não, eu prefiro o primeiro turno e não aceito mudança. Ou essa questão das férias, não, eu não aceito que mude minhas férias. Até que ponto vai o direito do trabalhador nesse aspecto e o quanto ele tem que cumprir a ordem do empregador? Se houver essa lacuna na convenção coletiva de trabalho e houver acordo coletivo, então ele pode ter esse direcionamento, com relação a primeiro, segundo, terceiro turno. Com relação às férias, dificilmente existe uma convenção coletiva dizendo que o empregado pode querer a data certa de férias. O que acontece é uma negociação. Normalmente as empresas cedem essa Uhum. negociação. Ele fala: "Ó, eu o ano que vem estou querendo uma passagem assim, tal, vou viajar tal mês. Será que consegue encaixar minhas férias aqui?". Vai lá no RH, o RH fala: "Ó, dá sim, vou marcar suas férias já aqui", já marca. Depois vem lá, depois de marcado, ele comprou, ele tem esse documento, aí vem lá e fala: "Não vai poder mais?". Aí é diferente, Tá. ele já teve uma palavra do empregador, ele já conversou com o empregador. Sim. Então, ele vai conseguir fazer nesse horário. Daí chega lá, tem uma outra situação aí no primeiro, segundo, terceiro turno. "Olha, eu estudo esse horário, eu estudo à noite, queria fazer o primeiro turno, será que você consegue fazer essa concessão para mim?". "Consigo, vamos fazer". "Ah, dá pra gente escrever? Dá pra gente combinar isso?". "Dá, escreve". Fica valendo. Uhum. Mas o funcionário não pode aí depende da categoria também, né, doutor, pelo jeito da área em que o funcionário atua. Porque eu não posso chegar e vem uma empresa e fala assim: "Não, você vai trabalhar no período da manhã". Eu falei: "Não, de manhã eu não quero trabalhar à noite". E: "Não, não vou trabalhar e se não vou, não aceito". Aí o empregado pode te mandar embora, até por justa causa, por, talvez, me fugiu o termo agora, mas Insubordinação. Eu exatamente, te dou uma insubordinação. ordem e você não cumpre ela. Exato. Eventualmente pode ocorrer sim. Você chega, está cumprindo o seu horário naquele determinado turno que você cumpre, o empregador vem e fala: "Tem uma reestruturação aqui, eu estou justificando em tese para você", aí a justificativa pode ser só ordem superior mesmo, vamos dizer, mas estou justificando, "a partir de agora você vai cumprir esse horário". "Não, eu não quero, não vou cumprir". "Não, a partir de agora você cumpre, eu vou dar um termo para você assinar". "Aí eu não vou assinar". Aí tem 2 testemunhas, assina para ele, ele não aparece no dia para cumprir o horário, ele vai no outro. Chega no outro, a empresa não deixa ele entrar. Ele vai entrar lá, o crachá dele ficou para outro horário, o porteiro, alguém não deixa ele entrar. Ele chega no horário que ele quer entrar, não consegue. O que aconteceu com ele? Vai ter justa causa, está faltando no seu serviço. Insubordinação e falta. Então a empresa tem métodos de fazer com que você obedeça, senão não dá. Você também precisa obedecer, é a orientação. Essa prerrogativa é do patrão, não é do Por mais empregado. injusto que possa parecer, mas daí é muito difícil do trabalhador conseguir recorrer de uma situação como essa. Não, então, vai de Caso de analisar o casos. caso, né. Se for assim, puro e simples, hoje eu chego para você, amanhã você vai trabalhar à tarde, amanhã você vai pegar o período do segundo turno, amanhã você vai pegar o segundo turno. Você não apareceu no segundo turno amanhã, depois da manhã eu já dei a justa causa para você. Aí tem que ter uma justificativa, tem que ter lá uma historinha sendo construída ali. Eu vou advertir você, depois vou fazer uma suspensão e posteriormente uma justa causa. A justa causa é uma pena muito mais severa, ela precisa ser, vamos dizer, bem clara, bem nítida, bem Tá. transparente. Ele precisa ter tido oportunidade de falar que: "Eu não quero ser mandado por justa causa, eu quero cumprir, então eu vou tentar fazer de outro jeito". Ele precisa ter essa oportunidade, mas se não tiver jeito e eles insistir na desobediência, ele vai ser mandado por justa causa e não tem juiz que reverta nesse É, e caso. é importante o trabalhador entender também que ele não pode tudo, não é Não porque o pode direito do não, trabalho porque não. muitos falam, né, doutor, acho que é importante a gente colocar as Sim, claras aqui, sim. porque sempre que um caso vai para a justiça do trabalho,
o trabalhador acaba tendo durante o processo até os olhos do juiz um pouquinho mais voltados para a causa do trabalhador, né? A empresa tem que, digamos, ter um pouco mais de dificuldade. E acho que de fato funciona um pouco assim, É né? uma história da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho nasceu para em tese, ela foi uma especializada que nasceu com esse fundamento de proteger o trabalhador. Uhum, Era este o fundamento. Hoje, houve uma grande mudança em relação a isso, já não se fala mais isso. hum, Hoje a balança na Justiça do Trabalho, ela está realmente equilibrada, equilibrar. tanto que o empregado que ingressa na justiça imotivadamente, sem motivo, ele vai pagar as custas processuais, vai pagar os honorários de sucumbência do mesmo jeito, ele vai arcar com esse ônus de ter provocado a justiça sem razão. Então, essa balança está bem diferente hoje. Nós temos aí vou falar uma coisa assim, mas é muito mais da minha área, assim, de falar. Nós temos um monte de juízes novos que nunca participou do que é uma entidade sindical, do que aconteceu com a evolução do sindicato, da proteção do trabalhador, que hoje está aí na Justiça do Trabalho, mas não viveu essa parte. A gente começou a advogar, nós tínhamos classista, era juízes classistas, além do juiz togado, tinha 2 juízes classistas, um que representava o empregado e outro que representava o empregador. Hum. Nós sentávamos com os 2 juntos ali, e a negociação sempre foi a grande coisa da Justiça do Trabalho era fazer negociação entre as partes para sair com um acordo lá, e sempre foi assim. E depois isso foi mudando, foi extinto o juiz classista, aí parou de ter essa proteção gigante de sindicatos dentro da Justiça do Trabalho. Então, hoje, essa balança que você está falando, e a mudança de 2017 foi significativa nisso. Hoje a balança está bem equilibrada, que surgiu essas penas ao trabalhador que invoca a justiça do trabalho sem realmente ter direito. Então é muito importante o trabalhador observar e não buscar, talvez, a fórceps, os seus direitos. Hoje a Justiça do Trabalho tem essa garantia de ter essa De proteção ter é também à isso, empresa, né, ou tá ser justa, ser né. justo, essa balança está equilibrada. Veio realmente como uma necessidade, André, era diferente, o direito era diferente, o emprego era diferente, havia o setor do empresário é muito forte, o empregador é muito forte, e havia uma total desproteção do trabalhador. Hoje não, hoje essa balança está bastante equilibrada, hoje o trabalhador tem muito mais força, e o empregador também se conscientizou que precisa do trabalhador para poder progredir. Então, tem essa diferença hoje. O que acontece bastante é que nós não temos mais aquelas empresas grandes que eram, setores de café, setores de cana-de-açúcar, que eram diferentes. Então, houve essa evolução da sociedade em Uhum. relação ao direito do trabalho, ela aconteceu também, natural, natural. Então hoje eu não sinto mais que tem essa pegada, assim, muito forte em relação entrou na justiça, ganhou, não é verdade. Se entrar na justiça sem motivo, você perde na justiça do trabalho também, sim. Isso é interessante de passar também ao trabalhador, que tem muita gente, infelizmente, né, doutor, mal intencionada, que Exato. acaba tentando buscar brecha, pelo em ovo, como a gente diz no popular, para buscar um dinheiro Uma fácil, uma vantagem eventual, vantagem. E né. infelizmente tem É isso. advogados que ainda tentam explorar isso, né, doutor? É verdade, eu não vou falar isso para os advogados, mas não, às vezes não é o advogado que vai explorar, é o que a pessoa conta para o Conta, né? advogado. Essa é uma grande dificuldade, André, que os advogados encontram na conversa com o seu cliente. Muitos, às vezes, eles vêm lá bem intencionado, achando que de fato é um direito dele, e conta essa história e o advogado reproduz isso. E aí depois vai verificar que ele exagerou no contar a história, que ele enfeitou no contar a história, e acaba colocando isso no papel. E encontra essa dificuldade. Mas claro, tem advogados e advogados. Exatamente. Bons Graças a Deus, profissionais têm em todos os lados, né? todo lado. Graças a Deus, Sorocaba, só bons advogados. Que bom, que bom. Sorocaba. Doutor, eu queria agradecer demais sua participação. Olha, o papo rende demais, né? Dava pra... É que o direito do trabalho também é tão amplo, né, Nossa, doutor? Que verdade, dava pra verdade. gente fazer um podcast aqui também, 2 horas 2 falando horas. disso. Doutor Márcio Tomazello, que comunica tão bem também, fala tão bem, linguagem simples, né, doutor? É. Que ajuda a gente a entender também e navegar fácil no assunto. Agradecer demais, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui sempre. Ó, vou reforçar o convite de, na próxima oportunidade, voltar aqui para bater um papo, talvez tratar de outros assuntos relevantes aí
dentro do direito do trabalho, que assunto não falta, né, doutor? É isso mesmo. André, eu que agradeço. André Fazano, famoso André Que Fazano isso, aqui no nada. Vitrine Alternativa. Nós estamos à disposição sempre e a gente vai voltar. Gostei bastante de conversar com Que você. legal, eu também gostei, viu, Obrigado. doutor? Doutor Márcio Tomazella, uma simpatia em pessoa também, participando do Vitrine Alternativa e falando dessa área do direito, trazendo essas informações tão importantes. Eu falo, né, o Vitrine Alternativa que tem esse objetivo de divulgar ideias, inspirar pessoas e também orientar, por que não, né, doutor? Isso mesmo. Orientando os trabalhadores, empreendedores, empregadores, para adotar as medidas corretas e evitar problemas, no seu negócio, enfim, para garantir também uma segurança jurídica em todos os aspectos. E olha, você que acompanhou também esse episódio do Vitrine Alternativa, aproveita, já deixa o seu like, compartilha também, tem muita gente que acompanha, empresários ou quem está passando por algum problema aí na área do trabalho, por que não, doutor Márcio Tomazella pode resolver. A gente vai deixar o contato também, o arroba doutor Márcio Tomazella, aproveitar, acompanhar e seguir o doutor lá no Instagram. Afinal de contas, tem bastante conteúdo interessante do doutor Márcio Tomazella também. E agradecer demais a você que nos acompanhou, nos deu a honra dessa audiência. Lembrando que o Vitrine Alternativa volta em breve. Toda semana uma novidade dentro do nosso canal Central Podcast. Então fique ligado. Até a próxima. Valeu demais. Tchau.